Leitura Bíblica Anual 2022, dia 218, 13 de setembro, terça-feira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano de 44 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, umas em frente às outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada uma era de 8 metros e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metro de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e, assim, foi terminado o trabalho das colunas. Hirão fez também um mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabeças, 10 a cada meio metro, estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Hirão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estavam dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura.
A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também, no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo, fez os 10 suportes, todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro, também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o santo dos santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também um mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra e de 2,20 metros de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60 mil litros. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito, para o lado sudeste. Depois Irão fez as panelas e as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas.
Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Hirão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que, de tão numerosos, não se podia contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim, o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti.
que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve tu, nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti, neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tu o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolheste e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se, na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e, na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone, que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais.
que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor, nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo.